Galera do blog Ângelo Leite, são 5h30 da manhã. Nós viemos até aqui a Praça Otônio Rangel, que é o que sobrou na minha ótica de história de Conceição. Está viva a praça, né? Ao fundo a gente vê casas preservadas com a mesma edificação original. E para começar, a gente cumprimenta o historiador João Filho. Bom dia, João Filho. Bom dia, Ângelo. Você sabia que o sabiá não sabia, que o sábio sabia, que o sabiá não sabia assobiar? Trava-língua aí, né? É um trava-língua, né? Explicar o significado disso aí, né? Mas o sábio, no caso aí, parece que o sábio Sim. Descobriu algo que o próprio sabiá não sabia. Cantar, assobiar. Né? Exatamente. Então, Ô, João. A sabedoria, né, geralmente, no geral, ela possibilita que se descubra algo que às vezes a pessoa nem sabia que sabia. Nem sabia ou que que existia sabia. em si. Né? Você se considera um cara sábio ou sabido? Absolutamente não. Não me considero sábio, não. Nem sabido? Eu me considero esforçado. Eu me esforço, eu procuro me informar. Nada de sábio, né? Mesmo porque tocar a trombeta diante de si, né, não engrandece ninguém. João, se você não se considera um cara sábio, você é um cara sabido, então? Não. Eu acho que eu tenho algum conhecimento, né? Tem algum conhecimento. E a vida, para mim, é uma eterna busca do conhecimento. E da sabedoria, obviamente. O filósofo. Quando você pratica o conhecimento que você absorveu durante a vida, a tendência é que você se torne sábio. João, filosofia para você, o que seria? É a arte de encontrar respostas, né? A arte de encontrar respostas, amor ao saber. A vida, a criação, a natureza, explicar os comportamentos. Olha que legal, o João deu uma definição de filosofia diferente, né? É por isso que a gente admira a inteligência do João, né? O amor ao saber Eu não acredito que filosofar seja só fazer jogo de palavras, não. Não, o jogo... Que acha bonito, né? Fazer. Quando alguém fazer diz jogo uma palavra palavras. diferente, é sempre, pronto, já começou a filosofar. Isso aí não é só. Filosofar é tentar explicar as coisas de uma forma que ninguém conseguiu explicar ainda. E Exatamente. até simplificar. Exatamente. Para que o outro entenda, né? Por isso que a filosofia é o amor ao saber, né? Ô, João, você se considera um cara supersticioso? Não tenho superstição. Não. Já me livrei disso aí. Havia muita superstição que você é criado na sociedade, tem sempre a cultura da superstição, ligada geralmente a fundamentos religiosos, né? Mas com o tempo você vai se livrando disso aí porque não tem fundamentação científica, né? Eu juro que eu me preparei para dar esse impacto em você, sabe? Porque eu sei que você sabe que o sabiá não sabia assobiar. Então eu vim com esse intuito para chegar e conversar com você, João, e perguntar a respeito da sua vida. Você como historiador, você é professor e você tem curiosidades para falar para nós. Você tem quantos anos, João? Eu tenho 48. 48 anos. É um cara novo, não? Sou de 1968, um ano que não acabou. Segundo a história, né? Porque os acontecimentos de 1968 no mundo modificaram a história da humanidade, né? Foi um ano de grandes revoluções. Esse ano não ano de acabou. 1968. Por causa da evolução. Inclusive no Brasil, né? Olha que curiosidade, rapaz. Você nasceu no Paraná? Ou nasceu aqui? Não, eu nasci no Maranhão. Você nasceu no Maranhão, você é maranhense? Mas registrado como Conceiçãozense. João, você chegou aqui em Conceição em que ano? 1980. 1980. E aí, você tem família aqui, você se estabeleceu aqui, se casou? Casei aqui em Quantos filhos você tem? 1992. Eu tenho 5 filhos. 5 filhos. Mas só tenho um com a primeira esposa. Quantas mulheres você teve? Tive, para viver e ter filho, 4. 4 filhos. Não, 4 esposas, 5 filhos. 5 filhos. 2 com uma e uma com cada um. Com 48 anos de idade, o historiador
João Filho, além de amante da sabedoria, é amante de várias mulheres. Por que os homens... Fui, né? Hã? Não, eu acho que você é novo ainda. Por que os amantes assim, né? Os homens como você, sabe, você gosta muito de... Ângelo, eu procuro fazer, é o que eu digo sempre às mulheres, eu não sou um cara de... não gosto de estar com uma com outra, não. Geralmente eu tenho casos, e alguns duram um certo tempo. E geralmente esses casos terminaram em filhos. Isso reflete a sua curiosidade em aprender, a sua necessidade em saber, será? Quando eu era mais novo, tinha sempre aquela questão de você passar muito tempo sem se apaixonar, né? Vai ficar chata a vida. Aí eu buscava um novo, né? Hoje, era uma descoberta para você. Hoje eu tô tranquilo. Tô mais tranquilo. É o novo, né? O diferente. Mas a pessoa está buscando sempre o novo, o diferente, uma nova experiência na vida, certo? Mas eu acho que é muito importante que nos relacionamentos as pessoas não queiram aquelas coisas de estalo, né? Como a gente vê hoje, esse negócio do fica. Né? As pessoas ficam e têm relações mesmo. Você ainda é do tempo de mandar flores e escrever cartas perfumadas, não? Não, já fui de escrever poesia e tudo mais, mas hoje em dia... Hoje você vê o que é a sociedade moderna, né? Ela ocupa você de um jeito que algumas coisas que você até gostaria de fazer, que é escrever, poesia que eu gostava muito, hoje eu não tenho mais tempo para fazer, porque tem livros para ler, tem trabalho para 4 escolas, curso eu dirijo um sindicato, dirijo um conselho escolar, trabalho com 4 escolas, faço um curso de direito à noite. Então, não resta tempo mais para poesia, não. Não, né? Dura. Mas a poesia, ela surge assim, em momentos assim de vez em quando você escreve, às vezes eu escrevo alguma coisinha na internet mesmo, na minha página do Facebook e tal. Mas João, eu acompanho, eu sou seu seguidor no Facebook e eu vejo sempre alguma coisa sua, você sempre escreve. Então você se tornou muito conhecido pelas suas crônicas. E uma das mais belas crônicas que você fez foi com relação a Ednildo, né, Liberato. A Penteado, que você escreveu ao nosso pedido, atendeu gentilmente ao nosso pedido, escreveu uma crônica para o blog Ângelo Leite. Aquela crônica repercutiu no Brasil inteiro, né? O tempo que você tem é muito curto para elas, mas você as escreve muito bem. Onde você busca inspiração? Procuro analisar o dia a dia mesmo. Eu escrevo às vezes sobre como eu vejo, né, a sociedade, como as pessoas se comportam, como as pessoas fazem os seus conceitos, baseado em que, como elas vivem, as suas discordâncias, o ladismo, né, que as pessoas hoje têm muito aquela questão de ter sempre um lado, né? Tem. Né, especialmente politicamente. Elas se dividem muito, né? E nem todas conseguem separar essa questão política das amizades. Você falou de ladismo, de partidário. Eu queria voltar à questão de Penteado. Sim, vamos falar da crônica, onde você buscou inspiração, na verdade. Né? A inspiração foi a forma trágica, né? Como ele foi assassinado. A forma trágica. E o fato dele ter sido uma pessoa que não era um perigo para a sociedade em nada. Era a inocência em forma de desinformação. Era um cara que não tinha formação alguma, ele se achava importante, ele achava que as pessoas tinham por obrigação fazer as coisas, atender ele, porque ele era importante. Na opinião dele, ele era uma pessoa importante. Você vê como é que, né? E já as pessoas viam ele com outro olhar. Eu não sei como, né, que um cara desse seria um perigo para um monte de bandido viciado em crack lá dentro. Mataram ele dentro daquela febema lá. Foi lá que assassinaram ele, certo? Eu não sei como ele pode ser que ele usasse algum tipo de droga, nunca usou perto de mim. Foi assassinado e foi de forma brutal, foi hediondo o assassinato dele, a forma como mataram. E como é típico nessa cidadezinha nossa, a justiça não conseguiu provar até agora nas investigações, parece que não chegou em lugar nenhum, né? E virou estatística. Como você vê a política conceiçãoense, João? Rapaz,
eu não vou dizer que eu sou suspeito a falar, porque eu consigo, graças a Deus, dar minha opinião, sem precisar estar com esse ladismo todo. São grupos, oligarquiazinhas locais, né, que monopolizam o poder político. Então Conceição tinha um grupo que monopolizava. Em determinado momento, esse grupo foi se enfraquecendo, a oposição foi crescendo e tomou o poder, há 4 anos atrás, praticamente. Né? Formou-se uma outra oligarquia, são grupos, são oligarquias. Né? Inicialmente, essas oligarquias eram ligadas a famílias. Né? Conceição tinha uma família fulano, família ciclana, que mais antes, um pouco, na década de 80, quando eu cheguei, dividiam o poder. Dividiam o poder, né? Olha só, depois, aos poucos, foram se afastando por motivos até de violência, né? Porque uma coisa que melhorou em Conceição foi isso. A questão das mortes de família. E daquela inimizade que acabava na bala. Essa, pelo menos aí nós avançamos. Hoje você não vê mais pessoas. Eita, a família fulano matou um da família ciclana. Ixi, agora vai vir a agora, né? Isso aí, pelo menos, foi um avanço. E tanto, né? Acabou aquele negócio de família fulana que não vale nada. Esse estigma que colocaram em algumas famílias tem melhorado. Mas agora na política ela volta, viu? Volta porque eu conheço, que na política passada voltou. A família tal vai semear a violência, vai não sei o quê. Vai voltar novamente. É estigmatizado, né? É uma tática política, né? Também, um jogo político para... Então o que acontece com o ladismo em Conceição? É que tudo que as pessoas vão fazer, elas pensam primeiro na questão do lado. Às vezes elas nem entendem o direito que elas têm. É direito delas usar determinado órgão público ou determinado serviço público. Mas antes de pensar no direito dela, ela pensa no lado. Ixi, vou nada, mano. Se fosse fulano que estivesse na prefeitura, eu ia, mas é fulano e lá eu não vou. Às vezes deixa de exercer um direito que ela tem por causa da questão do lado, que é imoral, né? Imoral. Independente de quem esteja lá, é um funcionário público a seu serviço, como cidadão, que paga os impostos em dias, né, que contribui para a sociedade. Então, você tem direito de ir lá e cobrar, criticar, falar, questionar, né? De forma serena, né? De forma democrática. E democrática, acima de tudo. Lógico. Essa questão de você ter suas paixões, eu não sou contra, né? Não tem nada a ver, é normal, é humano ter paixão, defender o seu ponto de vista, defender seu time do coração e tal, né? É normal. Eu acho perigoso isso quando você leva para o campo político. Né? Essa paixão exacerbada por pessoas, o endeusamento de pessoas, certo? E não se leva em conta, você ama alguém acima de tudo. Você não leva em conta, por exemplo, o comportamento social daquela pessoa, o histórico daquela pessoa, se ela é uma pessoa que vive de acordo com as leis do país que ela... E outra coisa, evitar a idolatria, né? A idolatria que também é outra... Porque o que a gente vê, na verdade, é que as pessoas idolatram determinados cidadãos, né? E isso é dos dois lados, né? Dos dois lados, porque Conceição se apega à questão do lado. O lado A e o lado B. Fulano aí é do outro lado, isso aqui tal. Né? E aí bota nome de família, que eu não vou estar citando, né? Família tal. Esse ladismo só atrapalha. Uma vez eu fui a uma reunião lá na Quadra Nova, lá que fizeram perto do Raimunda, e me deram lá a palavra. Aí quando eu olhei para a formação da mesa, aí eu vi autoridades que são contrárias, forças, vamos dizer, dos dois lados, sentadas. Aí eu observei isso. Eu elogiei, né, vi que tinha vereadores dos dois lados, discutindo um assunto para a sociedade, importante para a sociedade. Aí elogiei justamente essa questão de deixar essa coisa do ladismo, das brigas familiares, das brigas políticas que só trazem divisão e prejudicam que a cidade conquiste coisas importantes, realizações, obras, etc. No momento da sua fala, você percebeu um certo incômodo com relação aos dois lados assim? Não. Saberem que você estava se dirigindo justamente a eles?
Ficaram, né? Porque eu acho que eles não esperavam que ninguém... Exato. Né, que ninguém citasse a situação. Uhum. Né? Aí eu citei e fiquei muito à vontade em falar. Né? A gente sempre tem que se ajeitar, né? Mas o cara fala e se você falar com jeito, não agrediu você ninguém. Não agrediu ninguém. Ninguém se sentiu ofendido. Né? Eu fiz uma observação. E a sua sensação no final do seu discurso, da sua fala lá, foi emocionado? Foi bem aplaudido e tal. E o sentimento que você teve foi que o aplauso não era verdadeiro. Assim. Infelizmente, o aplauso nem sempre reflete o que se realmente pensa a seu respeito, não, né? Tem o aplauso de praxe, né? O aplauso de praxe. Ou seja, por que se aplaudiu muitas vezes? Porque é de praxe. Terminou, o cara deu o tom lá de conclusão do seu discurso, da sua fala. Então é de praxe que ele seja aplaudido. Isso não quer dizer que aprovaram suas ideias ou concordaram com você. Mas aplaudiram, né? É o que aconteceu com você, né? Porque... Aí eu não sei também qual foi essa. Como eu não sou muito de estar em eventos, entendeu? E também se eu for falar no evento, eu não gosto de me estender. Você precisa... É o grande problema de alguns oradores, né? Eles não sabem quando terminar. Até a palestra vai boa, introduz bem, desenvolve a palestra bem, mas quando chega na hora de concluir, ele gasta mais tempo na conclusão do que nas outras duas partes. E a conclusão tem que ser breve. Você tem que saber levar a palestra a um clímax e terminar. Porque se ela começar a ficar chata, enfadonha, repetitiva, é um dos principais erros de alguns oradores que eu vejo. Ela dispersa a atenção. Quando se fala assim, fulano vai falar, o cara já começa a querer ir embora do evento. Tem uma história de um vereador, não aqui da cidade, mas de um político, que foi fazer uma homenagem a uma pessoa que tinha falecido e o cara tinha morrido de infarto. E o cara disse, o cara foi dormir e acordou morto, né? Então, são essas coisas que acontecem com os nossos políticos do Brasil inteiro. Bom, você ficou reconhecido na cidade pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, né? Você foi aprovado em quantos concursos, João? Já? Essa é uma curiosidade que o povo de vocês só precisa saber. Rapaz, eu fiz alguns concursos desde que fui para Cajazeiras, em 2002. Aí passei no primeiro em 2003. De lá para cá eu passei nos 10, 12 concursos. 10, 12 concursos. Gente, esse cara passou em 10, 12 concursos. Ele hoje exerce as profissões que ele já falou aí. O tempo dele é curto demais, né? Eu confesso que eu me preparei para vir conversar com o João. A conversa tomou esses temas que a gente vem falando. E aí a gente deixa o João à vontade para ele mandar a sua mensagem para o povo de nossa terra. Bom, eu agradeço aí o convite, viu, Ângelo? É um prazer meu. Foi um prazer, né? Dizer alguma coisa sobre as questões que você levantou. Dizer que esse ano, 2016, é um ano importante para Conceição, também para outros municípios que vão decidir o seu futuro mais à frente. Eu espero e desejo que o nosso povo continue trilhando num caminho que seja de desenvolvimento para a cidade, que eles se informem, que eles assumam a sua responsabilidade como cidadãos, sejam extremamente democráticos, utilizem da sua capacidade de escolher para manter a nossa cidade e desenvolver, né, cobrar das autoridades melhoras. A questão da pessoa exercer uma função como parlamentar, como vereador, né, eleito pelo povo democraticamente. O pior que foi eleito mesmo, né? O cara chegou lá, mas chegou eleito. Isso não quer dizer que ele tenha capacidade de exercer a função. Mas o povo escolheu, né? Mas ele foi votado e democraticamente está lá, né? Também não se sabe o quanto ele comprou, né? Porque aqui as eleições de vereador é uma compra de votos, sabe? A Justiça Eleitoral não consegue impedir essa prática. É uma compra de votos, é uma madrugada danada, batendo nas portas do povo e comprando voto mesmo por saco de cimento, areia, tijolo, dinheiro,
Tem cara que vende o voto 4, 5 vezes, ninguém sabe onde aquela pessoa quem vendeu. É uma bagaceira, né? Aí esses caras terminam sendo eleitos. Uhum. A preocupação minha é o que é que eles sabem fazer quando chegam lá. A boa parte dos vereadores não sabe. Tem vereador competente aqui. E quando termina o mandato, ele tem lá 10, 20, 30 projetos. Alguns importantes, outros nem tanto. Mas tem serviço pelo para menos mostrar, voltados né? para o povo, né? Para a população, para a cidade. Tem né? cara aí, toda vez que você vê um projeto fulano foi votado na Câmara. Às vezes você vê que é uma repetência danada. É o mesmo cabo, é um, é dois, as mesmas pessoas dentro do projeto e os outros. O que eles estão fazendo lá, né? Só nem lagartixa, comprovando, apoiando e votando de acordo com a orientação dos lados políticos, exato. Né? João, tem uma cidade, teve uma cidade do Brasil aí que a população se uniu, eles abaixaram o salário. Aqui em Conceição, será que se o povo se unisse, os vereadores teriam coragem de abaixar o salário para o salário mínimo, não? Rapaz, a ideia que eu vejo que tem fundamento mesmo é que, e alguns reclamam ainda, né? Eu acho que eles ganham demais para fazer de menos, certo? Eu acho que podia um salário mínimo já tá bom demais. Não, eu queria que desse ao vereador o salário do professor, que eu ganho no estado R$ 1.600, pronto. O vereador tá bem demais com isso aí, porque eu ganho R$ 1.600, eu ensino em 4 escolas e eu acho que eu sou muito útil à sociedade. Pelo trabalho que eu faço. Então, se ele ganhasse R$ 1.600 e fosse tão útil à sociedade como eu acho que sou, ele já estaria fazendo a parte dele maravilhosamente. Eu não acho que você é, viu, João? Eu tenho certeza que você é. Essa questão do vereador ser alguém que tem diploma não é fundamental. Perfeito. Isso aí não é problema, né? Mas o que a gente nota mesmo é que já tem as pessoas certas para fazer aquilo outro, apresentar projeto e tal. Não é uma preocupação pessoal de cada um. E você tem um mandato, você tem responsabilidade com aquele povo ali que lhe apoiou. Então você tem obrigação de apresentar projetos, porque é para prestar conta à sociedade daquele posto que lhe deram, através do voto. Na verdade, eles estão pedindo, eles deram a permissão para você falar por eles. E o que foi que você falou durante os 4 anos? Tem gente que não tem nada. Ele só recebeu dinheiro e fez aquela politicagem da esmola, né? Ele fica distribuindo esmola para a sociedade em vez de demonstrar trabalho. Coisas permanentes que vão trazer benefícios para todos, coletivamente e tal. E que nada mais é do que a obrigação, né? Então, eu vejo muitos dos dois lados, lado A e do lado B, endeusando, como você falou aí, os seus maiorais, né? Eu até fiz uma brincadeira no blog AG Leite, porque nós somos criticados por apresentar à sociedade que eram os cargos comissionados, por exemplo, da prefeitura. Porque a casa do prefeito está entupida de gente, mas existem 62 cargos comissionados aqui na prefeitura de Conceição e ninguém sabe quem são essas pessoas. Então, ao procurar determinada atividade ou necessidade de alguma coisa, procure o coordenador, que é mais fácil procurar o prefeito. Mas eu fui duramente criticado e até retirei do ar, não por medo, retirei do ar pela pressão que sofri de apresentar ao povo pessoas públicas. Olha só que esdrúxulo é isso, né? Apresentar ao povo pessoas públicas para a nossa sociedade ainda é pesado isso, apesar da modernidade que você falou, que mudou. Né? A questão da transparência, né? Tá lá. Né? A lei exige que haja transparência. Pois é. Né? Os cargos comissionados são destinados ao administrador, ele quem escolhe. Isso aí está no direito dele. Eu acho que é uma lástima a questão do cargo comissionado. Eu acho que todo mundo que exerce função pública deveria ser pessoas efetivas, que foram concursadas, que estão ali. E desse quadro de efetivos, deveria se escolher os que vão auxiliar na administração. Exatamente. Pessoas técnicas, e não nomes. Né? E aí nós vemos na questão dos cargos comissionados, exatamente a questão que você falou do voto. Talvez o voto
tenha sido comprado pelo cargo que será exercido lá no futuro? Eu acho que há, né, há toda uma negociação. Isso aí, se você negar, você vai negar a realidade. Existe toda uma negociação, né, de apoio político. Eu vou lhe conceder, vou conseguir para você determinada secretaria e você vai me fornecer o apoio político. Esse jogo político tem em todos os municípios. Se o cara disser que não tem... Tem no Brasil inteiro, né? No Brasil, né? Agora, o problema é quando isso, esse tipo de coisa deságua para algo errado, né? Há sempre o perigo de nessas negociações pelos cargos comissionados, de se colocar pessoas de pouca competência em determinadas áreas da administração. Há sempre esse perigo. O administrador tem que ser cuidadoso com isso, né? Por outro lado, é uma prática comum. O ideal seria, como já disse, escolher pessoas técnicas e pessoas que têm capacidade para exercer realmente aquele cargo do qual foi convidado. O jogo político vai existir, como sempre houve em todos os grupos que estiveram no poder, em Conceição, no Estado, no Brasil. Isso aí não vai mudar nem tão cedo. Infelizmente ainda é uma arma, né? No passado era bem pior, né? Todo emprego, não era só os empregos comissionados de administração, não. Todo emprego era escolhido, né? Até os caras que iam ser policial já eram indicados daqui, né? Já saía daqui, catava ele, mas fulano não faz nada da vida, já está com tantos anos, e agora, a gente bota ele para ser polícia, né? O cara mandava então, aqui, é por mas isso, o pessoal já voltava fartado. Exatamente, João. Já melhorou muito quando disseram, agora policial tem que ter um certo nível de estudo, policial tem que ser concursado, policial tem que passar por um treinamento de 6 meses, no mínimo, para depois... Né? E hoje a gente vê policiais altamente competentes. Né? Hoje né, a coisa melhorou muito. Então, são funcionários públicos também. São funcionários públicos. Mas são funcionários públicos que passam por todo um treinamento. Né? Tem alguns que infelizmente não aprendem, porque tem gente que vai para a escola e não aprende mesmo. Né? Tem uns que voltam ainda com aquela grosseria, com aquele tratamento violento, né? Que a farda não lhe concede essa autoridade de agredir os cidadãos, não. Alguns pensam que... ou então apanharam lá nos treinamentos e vem descontar aqui no cidadão. Aí não pode. Mas eu conheço bons profissionais que sabem muito bem exercer a profissão. E a gente volta naquela história, né? Porque as pessoas conseguem confundir tudo. Ninguém consegue viver... Na maioria, ninguém não, porque os extremos são perigosos, mas as pessoas, a maioria não consegue conviver serenamente com aquilo que exerce, com o time de futebol que torce, com o partido político que vota, ou com a filosofia partidária, ou com a intenção partidária, com o que prega aquele partido ou político qualquer. Né? No mundo de hoje, né, é importantíssimo saber conviver na diversidade. As pessoas hoje... a informação é muito acessível. Então todo mundo sabe alguma coisa de determinados assuntos. Ninguém hoje é mais totalmente ignorante. Né? E alguns, baseado na informação que é acessível a todos, aí existe a diversidade de pensamento imensa. A diversidade de opiniões. E é preciso saber conviver com isso. Aceitar as opiniões dos demais. Expor a sua. Né? Expor a sua. E dentro desse contexto aí, né, lembrar que vivemos em sociedade. É preciso suportar as deficiências de nossos concidadãos, né, e ao mesmo tempo procurar dar o exemplo, especialmente as autoridades, né, as pessoas que estão em altos postos, os professores, advogados, essas pessoas que elas têm que procurar ser exemplo para a sociedade. Né? Não é só o professor que qualquer coisa que está errada, se chama um professor fazer isso, né? Quer dizer, eles cobram muito do professor, porque o professor tem que ser exemplo, né? E a gente vê outras pessoas que são também autoridades, que não dão esse exemplo. E o exemplo tem que ser dado por todos, de cima para baixo. E homem público nenhum pode se queixar de que a sua vida seja pública. Porque alguns são homens públicos, mas não querem ser expostos, né? Você se expõe a partir do momento que você aceita o cargo público. Você se expõe à crítica, ao questionamento, ao olhar do cidadão, à cobrança. Você se expõe, porque o cargo lhe dá essa prerrogativa de se expor, de ser público. Aí agora não quer,
Porque a gente só quer os louros, né? Os espinhos não quer. Os espinhos não querem. Uhum. João, para a gente encerrar, fale sobre o amor da sua vida. Meus filhos, né? A gente trabalha para sustentar os filhos e educá-los, dar a eles um melhor futuro, orientá-los na vida. Eu não sou um pai extremamente presente. Por quê? Porque os filhos vivem com as mães. Né? Mas eu estou sempre visitando, procurando ver o que eles precisam. Além de pagar uma mesada, não gosto de chamar de pensão, mas é pensão. Mas a gente dá uma ajuda obrigatória e mais do que precisa por fora. Ligou, precisou, a gente dá um jeito. Saúde, um vestimento, um calçado. Mas a minha preocupação que eu tenho maior com os meus filhos é encaminhá-los quanto ao futuro. Com respeito, fornecer educação e orientá-los para ver se vão ser membros da sociedade úteis. Né? E não os membros que a gente vê aí. A nossa juventude hoje, alguns pais estão aí arrancando os cabelos da cabeça com seus filhos devido ao tipo de jovens que eles se tornaram. Um perigo para a sociedade e para a família. Eu, como professor e pai, procuro sempre orientar os jovens nesse sentido, de evitarem a questão das drogas, né, de evitarem esse caminho aí, que às vezes é um caminho sem volta. Né. Em Conceição eu vejo alguns amigos meus, jovens, pessoas que até a aparência deles já é outra hoje, devido ao exagero, né, o uso indiscriminado de substâncias, né, especialmente o crack. Conceição tá tomado, rapaz, como é que pode? Moral. E o próprio juiz, o doutor Eugênio, numa audiência com ele estava comentando essa questão do tanto de coisa que ele vê, que chega até ele, de denúncias de pessoas, de jovens. Né? Alguns dos assassinatos aqui em Conceição, a boa parte, é tudo ligado a isso. Então a mensagem que eu deixo é que os jovens cuidem de estudar, se informem, sigam as orientações de seus pais, que eles só querem o seu bem, estudem e se preparem para o futuro, né? Eu trabalho com vestibular todo ano, é um prazer. Quando vejo os meus alunos, alguns passarem, vir agradecer e tal, é maravilhoso. Gratificante, né? O Guia Ângelo Leite agradece pela sua gentileza. Nós começamos a conversar às 5 horas da manhã, nós estávamos aqui no Centro Histórico de Conceição, já que você é historiador, né, pela informação, pelos esclarecimentos que nos deu, as orientações que nos passou e o exemplo de vida, de homem, de sabedoria que você é. Em sinal do meu respeito e como lembrança, eu gostaria de deixar essa camiseta, tá? É a camiseta do blog Ângelo Leite, tá? Eu gostaria de vê-lo vestido em outras ocasiões. Com certeza. Tá? Vou usar com muito prazer. Agradeço demais, Ângelo. É simples, mas é marcante. Eu sou feliz.